Boa tarde. Eu sou o professor Luiz Guterres, lotado no CEP São Luís. Sou graduado em Administração de Empresas, especialista em Gestão Estratégica de Recursos Humanos e acadêmico de Ciências Sociais. O nosso objetivo hoje aqui é trabalhar algumas bases tecnológicas do componente curricular Introdução ao Mundo do Trabalho. O nosso foco principal vai ser recrutamento, seleção e trabalho em equipe. Como vocês podem olhar, é muito importante entender que tudo começa pelo recrutamento. O que é recrutamento? É muito importante passar para os alunos que o recrutamento é o processo que vai anteceder a seleção. O recrutamento vai ser a divulgação dessa vaga. E essa divulgação ela pode ser interna ou externa. O que seria o recrutamento interno? É uma divulgação dentro da própria empresa, onde só vai poder participar quem já é funcionário da empresa. Logo, o externo só vai poder participar quem está de fora da empresa. O foco principal para passarmos para os nossos alunos é entender o perfil de cada candidato. A vaga é para vendedor. Qual é o perfil? Então, a dica que eu dou em sala de aula é que vocês apliquem um trabalho em equipe para anúncios de vaga, traçando esses perfis. Então, se eu desejo um vendedor, qual é o perfil desse vendedor? O que eu vejo muito em alguns anúncios, por exemplo, é alguém procurando um determinado profissional e lá só diz terceiro grau completo. Mas terceiro grau completo em que área? Então é muito importante entender que o aluno ele vai ter que preencher esses pré-requisitos dessa vaga disponível. Isso no caso para quem for empregado de uma determinada empresa, mas aquele que ele vai trabalhar por conta própria, ele já vai ter um foco diferenciado. Ele mesmo vai ter que se autodefinir nesses detalhes do que realmente o mercado exige, para ele ser um bom costureiro, um bom cabeleireiro. Hoje, então, a indagação que eu passo para vocês é para vocês incentivarem os alunos a se questionarem. O que é um bom costureiro? O que é um bom cabeleireiro? O que é um bom vendedor? E baseado nisso vai se traçar os perfis. Então, nesse trabalho em grupo, professores, é muito importante que vocês percebam todos os detalhes, para que nada passe despercebido. Outra questão importante que a gente não pode esquecer é o que vem depois do recrutamento, que é o processo seletivo. Como vocês podem olhar no slide, a seleção. O que é seleção? É muito importante entender que a seleção não é a escolha do candidato mais inteligente, e sim a escolha do profissional que melhor vai se adaptar no cargo disponível. Hoje o processo seletivo dentro das empresas privadas é muito mais complexo do que alguns concursos públicos, porque existem várias etapas. Importante salientar para os nossos alunos que não há um modelo único de seleção. Vai de empresa para empresa. Mas o que normalmente nós podemos encontrar no processo seletivo? A primeira técnica de seleção sempre vai ser a entrega do currículo. Importante passarmos para os nossos alunos que não há um único modelo de currículo. Vai depender de empresa para empresa. Algumas questões são importantes serem destacadas. A questão do e-mail. Hoje o currículo ele tem que ter o e-mail. Agora, por favor, cuidado ao colocar esse e-mail. Nada de e-mails muito carinhosos, do tipo professor lindinho, fulano queridinho, príncipe Luiz. Você tem que botar um e-mail profissional. Professores, salientem muito isso em sala de aula. É muito importante que o aluno saiba isso. Eu falo porque eu já recebi inúmeros currículos e vejo essa falha. E às vezes pode correr o risco do professor achar isso interessante, mas não é. Então, muito cuidado na escolha desse e-mail. Outro questionamento muito feito é a foto. Coloca ou não coloca foto? Hoje, a nossa realidade, aqui dentro do Maranhão, muitas empresas estão pedindo currículo com foto. Uma vez solicitada essa foto, então, por favor, coloque a foto. Agora, essa foto ela tem que ser com perfil profissional. Não foto de Facebook, de Orkut, de MSN, beira de praia, com roupas inadequadas. Você tem que ter uma foto profissional. Se não exigir a foto, tudo bem. Mas uma vez exigida, tem que colocar a foto. Aí o aluno vai questionar, por que a foto? Já que no meu currículo tem minha formação, tem minha experiência, tem meus cursos, para que a foto? Infelizmente, na minha visão, a foto é um fator de preconceito, que é para ver se você é bonito, é feio, é novo, é velho. Então, por favor, muito cuidado ao colocar essa foto, uma foto digital, recente, sem detalhes estranhos, para que realmente você possa ser destacado.
tranquilo, você entregou o currículo está perfeito, sem erro de português, sem rasura, bem digitado, você já verificou, colocou informações necessárias. Lembrando, currículo você só vai colocar o que for necessário, você precisa ter isso em mente. Uma coisa que eu vejo muito em currículo é referências pessoais, aí o profissional coloca lá o nome do pai e o telefone, isso não existe. Você só vai colocar realmente o que for necessário no seu currículo. Você fez um curso em 1990 e o curso já está obsoleto. Tira, não coloca. Você tem que ter muita essa inteligência de colocar só o que for necessário. Quantidade de página. Não existe uma lei que tem que ser só uma página. Se você tiver informações necessárias que irão suportar em 2 páginas, coloque o currículo em 2 páginas. Mas se você só tem informações necessárias para uma só página, fica uma só lauda, uma só página. Então não existe a regra de ter só uma página, vai depender da quantidade de informações. Lembrando, não existe modelo único de currículo. Legal, você botou seu currículo e foi chamado para entrevista. O que é entrevista? O nome já diz, é olhar entre as vistas. É um joguinho de perguntas e respostas. Essa entrevista, como está aqui nos slides, ela pode ser individual ou coletiva. O que é a entrevista individual? É você e outra pessoa. A coletiva é um grupão, onde você vai ser comparado com várias pessoas. Mas, normalmente, essas perguntas são as mesmas. Eu brinco. Ninguém vai perguntar para você quem descobriu o Japão, quem descobriu a África, o primeiro homem que pisou na Lua, o segundo. Eles vão fazer perguntas direcionadas a você. E o mais importante, além do conteúdo da sua resposta, é a forma como você responde. Então, é muito importante estar tranquilo, calmo, olhar nos olhos do entrevistador e passar segurança. Tentarei agora selecionar algumas perguntas que caem muito nessas entrevistas. Uma pergunta: me cite um defeito e uma qualidade. Se você encontrar essa pergunta numa entrevista, lembre, o defeito não pode ser paradoxal à qualidade. Por exemplo, o meu defeito é que eu sou nervoso. E minha qualidade é que eu sou calmo. Fica uma coisa meio estranha. Dá até para entender que você é meio doido. Eu brinco isso em sala de aula. Então, se você tem como defeito nervosismo, você não pode ter como qualidade a calma. Então, você precisa buscar um defeito que não bata com a qualidade. Exemplo, minha qualidade é que eu sou calmo. Normalmente, quem é calmo vai ter qual defeito? Ele é detalhista, logo ele é muito lento para resolver alguns problemas. Cuidado também na questão do defeito, suavize. Busque suavizar esse defeito para ele não soar algo muito negativo. Então, defeito e qualidade é uma pergunta que muito cai nessas entrevistas. Uma outra pergunta: por que você saiu da última empresa? Nunca fale mal da última empresa a qual você trabalhou. Tente sair pela tangente, que você está buscando novos espaços, não se adequou, porque se você denigra a imagem dessa empresa, quem me garante que você não vai falar mal da minha também futuramente? Então, evite denigrar a imagem da empresa a qual você saiu. Por que eu devo te contratar? Ou perguntazinha que cai muito. Essa talvez seja mais simples. Muito cuidado na hora que você for se vangloriar nessa pergunta. Diga que você merece ser contratado porque você é qualificado, está determinado, está buscando novas experiências. Seja convicto, fale firme. Não exagere nos elogios nessa pergunta, mas seja firme em relação a colocar o seu potencial nessa pergunta. Nunca falar que você deve ser contratado nessa pergunta porque você está passando necessidade. Estou passando fome. Muitas das vezes isso não soa bem. Tem que falar que quer ser contratado realmente porque você tem potencial. Outra pergunta que eu vejo muito caindo, eles adoram fazer essa pergunta: o animal que você se parece e por quê? Esse animal, você tem que lembrar que o animal ele tem qualidade e defeitos como o ser humano. Então, nada de falar que você se parece com um gatinho porque você é fofo. Você precisa buscar uma qualidade interessante que tem no animal que você também tem. O animal muito falado nessas entrevistas é o cachorro. O que é que o cachorro tem de melhor? Que todo mundo fala. Porque ele é companheiro, ele é amigo. Então você vai salientar que você é um cachorro porque você vai defender a empresa. Você vai ser amigo da empresa. Eu brinco em sala de aula, nas entrevistas que eu venho fazendo, ouço muitas pessoas falarem que parece com um cachorro exatamente por isso. Por ser amigo, companheiro. Mas é engraçado, né? A mulher quando está zangada com o homem, a primeira coisa que ela fala é que o cara é um cachorro. Fica meio estranho
nesse sentido. Então, busque sempre o animal que tem uma qualidade interessante que você também tenha. Dica importante, na entrevista individual você vai ficar sentado, olhando nos olhos do entrevistador. Na coletiva é muito importante que você fique em pé, buscando um panorama onde você olhe para todos. Muito cuidado com o corpo. Tente não gesticular muito, não chamar muita atenção. O importante mesmo vai ser a firmeza do que você fala. Então, essas duas primeiras etapas, o currículo e a entrevista, é meio caminho andado para você conquistar uma vaga no mercado de trabalho. Tenha firmeza. Dicas importantes antes da entrevista. Chegue no horário. Não fique agoniado perguntando que hora que vão lhe chamar. Questão da vestimenta. Seja o mais discreto possível e vá vestido ou vestida de acordo com a vaga que você vai concorrer. Então, se você vai concorrer a uma vaga de secretária, deva ir vestido ou vestida de acordo com uma secretária se veste. Se vai concorrer a um cargo de professor, deva ir vestido de acordo com o professor se veste. Essa é uma dica muito importante. Acessórios. Evite o excesso de acessórios. Não tente chamar atenção. Quando for ser entrevistado, evite as gírias, evite falar desnecessário. E lembrando, as perguntas são relacionadas a você. E é isso que é mais importante. Se você manter a tranquilidade, a calma e for objetivo direto nas suas respostas, você vai conseguir isso. E é isso, professor, que a gente tem que passar para os nossos alunos, tem que treinar. Façam ensaios de entrevista na sala de aula, dividam em duplas a turma e coloquem entrevistado e entrevistador. Façam simulações e o senhor vai analisar o comportamento de cada aluno. É muito importante fazer esses ensaios, porque o aluno já vai perdendo um pouco essa timidez. Porque o que eu reparo realmente na entrevista do candidato é a timidez, é o medo de falar. Às vezes a pergunta é simples, como eu falei. Ele pergunta, às vezes, o teu nome e tu gagueja. Tu passa 2 horas para responder porque está tenso, está nervoso. Então, professores, façam ensaios de entrevistas, tanto individual como coletiva. O aluno gaguejou, pede para falar de novo, orienta. Você é o profissional, você sabe melhor do que ele isso. Na questão do currículo, peça o modelo de currículo para o seu aluno, faça as devidas correções, devolva, peça para o aluno trazer novamente. Leia sobre o que tem de mais atual em relação a currículo e entrevista. Eu tenho certeza, a questão não é só a teoria, a questão é colocar isso tudo na prática, principalmente essas entrevistas. Outro fator também importante que vamos encontrar nas seleções são as técnicas dinâmicas de grupo. O que são essas técnicas? Essas técnicas, muitas pessoas pensam que são brincadeiras. O professor aplica muito em sala de aula, mas o objetivo dessa dinâmica é identificar qualidades específicas nos candidatos. Agilidade, trabalho em equipe, rapidez. Então é muito importante você estar atento para entender qual é o objetivo dessa dinâmica, porque muitas das vezes o responsável pelo processo seletivo ele não vai te falar. O professor em sala de aula tem por obrigação explicar o que ele quer com a dinâmica. Mas o responsável no processo seletivo ele não vai te explicar o que ele quer, o que ele busca com essa dinâmica. Você vai ter que ter a esperteza de identificar. Então, muito importante a concentração, a agilidade, e hoje as empresas elas aplicam muito essa dinâmica de grupo. Antigamente você não via falar, mas hoje você ouve muito falar dessas dinâmicas de grupo. Então, outra dica, professor, pesquise sobre dinâmicas, aplique com os alunos, mas explique por que serve essa dinâmica, qual é o objetivo da dinâmica. Não faça a dinâmica de grupo como brincadeira, porque o próprio nome já diz, técnica de dinâmica de grupo. Então, é uma técnica, é algo que tem que ser bem aplicado, não deve ser jogado de qualquer forma. E, normalmente, nessas seleções, vamos encontrar os testes. Eles ficam muito para o finalzinho das seleções. Já são aqueles últimos candidatos que já passaram pelo currículo, pelas entrevistas, pelas dinâmicas de grupo. Que testes são esses? Teste de português, de matemática, de informática. Esses testes vão de acordo com o cargo. Se for um cargo de nível médio, é uma redação. Já for um cargo de nível superior, já é uma prova de português com nível mais avançado. Teste de informática normalmente é prático. Hoje, a maioria das profissões é necessário você ter um conhecimento de informática. Então, fique também preparado para esses testes, que às vezes você vai muito bem na entrevista, mas lá no finalzinho tem que fazer uma planilha de Excel. Aí você se atrapalha todo na última etapa e acaba perdendo essa vaga de emprego. Então, é muito importante a gente fazer esse link, essa volta. Processo seletivo, a escolha do candidato melhor disponível para a vaga. O que eu vou encontrar nessa seleção? Currículo, entrevista, dinâmica de grupo e testes. Então, prepare o aluno realmente porque o mercado exige. É importante passar essa teoria para os alunos.
É super necessário, mas é importante simular em sala de aula, a prática, fazer com que o aluno saia realmente do Senac preparado para encarar essa seleção. E lembrando que o recrutamento vem antes, ele só vai participar dessa seleção se ele tiver o perfil lá no recrutamento. Um vai puxar o outro. Outro aspecto importante nessa nossa apostila, nesse nosso novo conteúdo, é exatamente trabalho em equipe. Trabalhar em equipe. Equipe já dá a ideia de união, porque não sou eu só, sou eu e outras pessoas. Então, um vai depender do outro. A própria empresa já é uma equipe, onde o diretor necessita do servente, o servente necessita do porteiro, e assim vai ter uma ligação. Eu falo que numa empresa muda-se o salário, mas todos são importantes. Então, se eu chego em uma sala de aula e vejo que a sala de aula está suja, o servente prejudicou, mas se eu chego na sala e vejo que a sala está limpa, higienizada e os alunos estão satisfeitos, deve-se a mim? Não, deve-se ao servente que limpou essa sala. Então, ninguém hoje consegue fazer nada só. Eu ouço muito falar que eu não suporto trabalhar em equipe é tão chato, eu prefiro fazer só, mas não tem como. E é importante no trabalho em equipe você aceitar as diferenças. Você tem que ceder. Eu sempre digo isso para o meu aluno, saber ceder. Trabalhe com o aluno, faça, se você puder, em 20 horas, vários trabalhos em equipes, para ver o comportamento de cada aluno ao trabalho em equipe. Tem aluno que não cede de jeito nenhum. O que é isso? A ideia dele vai do começo ao fim. Todo mundo diz que não aceita, mas ele quer porque quer a ideia dele. E esse aluno, lá na empresa, ele vai ter o mesmo comportamento. Ele vai acabar atrapalhando o desenvolvimento da equipe. A palavra, o trabalho em equipe já surgiu durante as guerras mundiais, com o objetivo de união, de vencer o inimigo. E esse inimigo numa empresa é o que? É o concorrente, é você junto adquirir novos clientes. Então é muito importante você ter esse espírito de cooperar. Só vai trabalhar bem aqui, realmente quem cooperar. Hoje eu estou precisando do meu colega de trabalho, mas amanhã ele vai precisar de mim. Então não tem como. Professores, então a melhor forma que tem, passa trabalho em equipe para os alunos e veja o comportamento de cada aluno. Tem muito aluno que pensa que trabalho em equipe é só para perder tempo, para passar tempo, mas é muito importante. Eu, como docente, eu consigo identificar o comportamento do meu aluno em um trabalho em equipe. Tem aquele que não faz nada, que fica só vendo o tempo passar, tem outro que produz. Você precisa fazer essa análise, porque aquele aluno que lá na sala de aula ele não produz, vai correr um grande risco da empresa ele fazer a mesma coisa. Então tem que ter esse cuidado de passar essa orientação. Então, é um fator muito importante. Nós sabemos que na nossa apostila tem diversos conteúdos, mas o nosso objetivo aqui foi selecionar alguns, não vou falar mais difíceis, mas que são mais exigidos pelo mercado de trabalho. Então, a nossa ideia foi passar essa mensagem, que é para que você possa trabalhar não só o conteúdo teórico, mas principalmente o conteúdo prático. Trabalhe com exatidão. Alguma dúvida? Eu vou deixar meu e-mail aqui no final para vocês. Passem e-mail para mim, a gente está aqui para poder ajudar. É muito importante fazer essa interação, lembrando que o Senac é uma empresa só. A gente sabe que é complicado trabalhar com a distância, mas estamos aqui para somar. E fica essa mensagem final para vocês. Os obstáculos existem para serem vencidos. E os vencedores são aqueles que nunca desistem de ultrapassá-los. A gente vai cair uma vez, duas, três, mas uma hora a gente ultrapassa. E na hora que ultrapassar, a gente vai sentir um grande vencedor. Então, vai ficar aqui por fim o meu e-mail. Anota meu e-mail, por favor. guterresrh@gmail.com. Repetindo, guterresrh@gmail.com. Foi um prazer e sucesso a todos.